Temos aqui então um trabalho sobre as propriedades térmicas da matéria da disciplina de Fenômenos de Transporte, curso de Engenharia de Produção da Facate. Eu sou o Adriel Teles e o meu colega que vai participar no vídeo é o Ezequiel Ferreira. Nós podemos conceituar bem amplamente as propriedades térmicas da matéria como a reação ou a resposta de um material à aplicação de calor. E podemos dividir esse conceito em dois grandes grupos de propriedades, seriam as propriedades de transporte e as propriedades termodinâmicas. Nas propriedades termodinâmicas, nós temos a condutividade térmica, normalmente representada pela letra K, que ela representa a capacidade do material de conduzir calor. E a viscosidade cinemática, que está ligada à transferência de movimento. Como as propriedades termodinâmicas, nós podemos citar a densidade, o calor específico, a capacidade calorífica volumétrica e a difusividade térmica. O calor, ele é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro ou de uma parte para outra da matéria, quando há uma diferença de temperatura. Essa transferência de calor, ela pode acontecer de três formas: condução, convecção e radiação. Na condução, há um movimento microscópico da matéria, como nesse exemplo aqui, há uma fonte de calor. Aqui nós temos uma barra de metal, onde as moléculas da barra de metal que estão mais próximas à fonte de calor se agitam, vão se chocando com as outras moléculas e transmitindo o calor. Na convecção, nós já temos um movimento macroscópico, como nós podemos ver no exemplo do refrigerador, onde a parte mais fria gera um ar frio, esfria o ar que está próximo a ela, esse ar mais frio desce e o ar mais quente sobe, esfriando também e gerando um movimento dentro deste volume. Já na radiação, nós temos a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, que nós podemos citar aqui o exemplo do Sol, que aquece a Terra através de ondas assim. Nós vamos dar mais ênfase nesse vídeo à transferência de calor através de condução. A transferência de calor por condução, ela acontece sempre em meio material. Ela é regida por essa equação aqui, onde o Q é o fluxo de calor por condução, nesse caso na direção x que está sendo analisada, e a unidade de medida é o watt no sistema internacional. Já o K é o coeficiente de condutividade térmica, é uma propriedade mesmo do material, que é representado pela unidade watt por metro vezes Kelvin. Nós, essa equação leva também a área, que neste caso é da seção normal ao fluxo de calor, representado na unidade metro quadrado, e o gradiente de temperatura na direção x, que foi a direção que está sendo analisada nesse caso aqui. A equação da difusão de calor tem como principal objetivo entender como o calor se propaga em um meio, né? Em um meio material neste caso. É necessário considerar um meio homogêneo e sem movimento macroscópico, onde nós vamos extrair daí uma parte infinitamente pequena, que nós vamos chamar de volume de controle, representado por esse cubo laranja aqui, e as superfícies desse volume de controle, perpendiculares aos eixos x, y e z, será onde vai ocorrer a condução de calor, né? Pode ainda ser considerada em outras geometrias, como as circulares ou esféricas, mas nesse caso o cálculo muda e nós não vamos abordar aqui, nós vamos ficar considerando apenas as taxas no plano cartesiano numa figura como essa. Para calcular então como o calor se propaga nessas
partes infinitamente pequenas, nós temos aqui a série de Taylor, conhecido como a série de Taylor, e onde o dx, o dy e o dz representam a, a componente dessa face. Nós podemos ainda ter, na equação da difusão de calor, uma geração de energia, tá? Onde nós temos aqui a taxa de energia gerada por unidade de volume, né? Que seria o Q, vezes cada uma das componentes do eixo cartesiano. E nós podemos ainda ter a taxa de variação de energia acumulada pela matéria, onde nós temos a taxa de variação de energia térmica com o tempo por unidade de volume, também multiplicada por cada uma das componentes. Na forma geral, então, a equação da difusão de calor se apresenta assim: a energia que entra menos a energia que sai, mais a energia gerada, que vai ser igual à energia acumulada pela matéria. Na forma geral em coordenadas cartesianas, então, fazendo as substituições, nós temos ela apresentada dessa forma. Para realizar esse cálculo, é importante considerar condições de contorno e inicial. A condição inicial é a distribuição da temperatura na origem do tempo, ou seja, no T0. E as condições de contorno especificam as condições térmicas na fronteira do sistema. E são três tipos: quando nós temos a temperatura conhecida, quando nós temos o conhecimento do fluxo de calor ou quando nós temos convecção na superfície. Dando seguimento ao nosso vídeo, então vamos falar de condição unidimensional de calor em regime permanente, condição multidimensional de calor em regime permanente e condição de calor em regime transiente. De condução unidimensional de calor em regime permanente. No sistema unidimensional, os gradientes de temperatura existem somente ao longo da única coordenada, e a transferência de calor ocorre exclusivamente nessa direção. Em regime permanente, a temperatura é independente do tempo, com o objetivo de expressar a distribuição de temperatura e a taxa de calor. Então a temperatura é a função exclusivamente da coordenada x, e o calor se transfere somente nessa direção. Considere a figura abaixo, uma parede que separa dois fluidos de temperaturas diferentes, conforme mostrado na figura. Então, temos a condução em regime permanente, conforme a fórmula abaixo, d dividido por dx, e a distribuição de temperatura, igual a T entre parênteses x. Conforme as leis de contorno, x igual a 0 e x igual a L, dando seguimento nessas fórmulas para a distribuição de temperatura. Substituindo a forma aí do x igual a L, temos aí a fórmula mais complexa aí do T entre parênteses do x. A partir desse resultado é evidente que uma dimensão, a condução em um regime permanente numa parede plana, sem geração de energia e condutividade térmica constante, a temperatura varia linearmente com o x. Dessa forma, utilizando a lei de Fourier para determinar o fluxo de calor, temos a seguinte fórmula do T entre parênteses x e do Q duas linhas x, e a taxa de calor que se dá por Qx. Com relação à condução multidimensional de calor em regime permanente, a equação da condução de calor, que é o processo de transferência de energia que ocorre na fronteira de um sistema em repouso devido a gradiente de temperatura, tem sido deduzida em muitos livros. Essa equação genérica é de forma, conforme a fórmula abaixo, a equação abaixo. O primeiro termo do membro do lado esquerdo da equação representa a taxa de calor através da superfície do sistema. O segundo termo representa a taxa de geração por unidade de volume. E o termo do lado direito da direção representa a taxa de armazenamento da energia dentro do sistema.
No caso de meios ou materiais que a condutividade térmica independente da direção, meio isotrópicos, o vetor do fluxo de calor pode ser definido da seguinte forma, conforme a lei de Fourier, em que Q é a condutividade, né, térmica, que pode ser uma função de temperatura QQT, a expressão para os componentes do fluxo de calor em sistemas coordenadas curvilíneas ortogonais, 1, 2, 3, xxx, é da forma, na qual I e H são fatores de escalas que aparecem em transformações de coordenadas de um sistema coordenadas para o outro, que se conheçam as relações 1, 2, 3, 1, 2, 3 I, xx, UI, igual, com 1, 2, 3. O U sendo a tripla de coordenadas do novo sistema. Os fatores de escala são definidos na forma da equação abaixo. Então, com relação a um multidimensional de calor, né, temos aí o sistema de coordenadas ortogonais e fatores de escalas, que são as escalas cartesianas, as cilíndricas e as esféricas. Então, com relação a essas escalas, né, os sistemas cartesianos, x, y e z, os fluxos de calor ficam então definidos como Q1, Q2, Q3, conforme as fórmulas abaixo. Para as coordenadas cilíndricas, R com relação a ρ e z resulta em QR, QR de ρ e QR de z. Para as coordenadas esféricas, R, ρ e o diâmetro, então no que se resulta na fórmula de QR, QR de ρ e QR de diâmetro. Então, com relação à condução agora de calor em regime transiente, o comportamento da temperatura depende do tempo e da posição do sólido. Ocorre em muitos processos industriais de aquecimento e resfriamento. O problema transiente pode ser resolvido através de duas análises considerando: a variação da temperatura no intervalo do sólido é desprezível a variação com a posição, somente a variação com o tempo. Com relação a esse primeiro aqui, né, principalmente com metais de elevada condutividade térmica. E a segunda seria a variação da temperatura do sólido em posição e o tempo. T igual a x e T. Exemplos dessas aplicações seria o tratamento de térmico, o lingote de metal quente removido de um forno exposto a uma corrente de ar frio, a produção de novos materiais com propriedades melhoradas, o resfriamento e o congelamento de alimentos. Então, um problema, né, simples e comum da condução transiente envolve um sólido que passa por uma súbita mudança em seu ambiente térmico, né, como, por exemplo, a figura que está abaixo, né, um processo de têmpera, o metal é a temperatura inicial, T de I é submetido a uma rápida resfriamento através de uma imersão a um meio líquido, a uma temperatura T de infinito mais baixa que T de I. Para T maior que zero, a temperatura do metal diminuirá até alcançará a T de infinito. Então, esse método pode ser utilizado quando o sólido apresentar a resistência interna desprezível. Isso se deve à convecção da interface sólida versus líquido. Então, a essência do método, né, da capacitância global é a hipótese de que a temperatura do sólido é uniforme no espaço, em qualquer instante durante o processo transiente. Ou seja, os gradientes da temperatura no interior do sólido são desprezíveis. Pela lei de Fourier, um grande desprezível implica a existência de uma condutividade térmica, K, infinita, que é, obviamente, impossível. No entanto, essa solução é aproximada se a resistência interna e a transferência do calor por condução dentro do sólido é muito pequena comparada à resistência externa entre a superfície do meio de convecção. Essa aproximação é mais exata quando a maior for a relação entre a área superficial e o volume, como, por exemplo, as placas finas e fios. Então, pela análise, né, na fórmula de cima, né, fica evidente que qualquer aumento de R ou C causará uma resposta mais lenta no sólido, as mudanças no ambiente térmico, e aumentará o tempo de alcançar o equilíbrio térmico.
pela observação, né, na figura abaixo ali, nota-se que a temperatura cai exponencialmente com o tempo, até alcançar T ao infinito, né? Da mesma forma, quanto maior a massa do corpo e o seu calor específico, maior será o valor de T e, portanto, mais tempo levará para aquecer e resfriar. Então, finalizamos por aqui com o último conteúdo sobre condução e calor em regime transitório.